Amados, estamos no mês da família e o tema que me foi dado para ministrar com os irmãos nessa noite tem como título As Bênçãos da Honra no Lar. As Bênçãos da Honra no Lar. Quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Eu não vi nenhum movimento, então acho que não tem, né? O culto das crianças, né? Então estamos todos nós juntos aqui, vai ser bênção. Mateus capítulo 26. Enquanto você abre, só quero te relembrar do tema: as bênçãos da honra no lar. As bênçãos da honra no lar. Mateus capítulo 26, a partir do verso de número 14. Nós vamos ler aí dois versos apenas, o 14 e o 3, né? Três versos, 14, 15 e 16. A Bíblia diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: que me darão se eu o entregar a vocês? Essa pergunta Judas está fazendo, né? Aqui para os chefes dos sacerdotes, ele está perguntando o que eles dariam se ele entregasse Jesus a eles. E eles lhes fixaram um preço: 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Amados irmãos, quando nós falamos sobre as bênçãos da honra no lar, nós estamos tratando de um dos fundamentos bíblicos de Deus para a família. E o que seria um fundamento? Fundamento é aquilo que legitima ou dá razão ao que você faz, ao que você acredita, alguma coisa. Então, se eu gosto da cor azul, eu tenho um fundamento para isso. Se eu gosto da comida A, B ou C, há um fundamento para isso. E vários fundamentos bíblicos dão à família uma cara de família de Deus. A Bíblia tem muitos fundamentos. E a palavra de Deus no Salmo capítulo 11, verso 3, traz uma reflexão poderosa. Olha a pergunta que ele faz: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Na sociedade em que nós vivemos, no mundo que hoje a gente está inserido, fundamento é coisa de gente retrógrada, é coisa de gente preconceituosa. Fundamento é coisa do passado. Mas eu quero dizer algo a você, meu irmão e minha irmã, que aqui está nessa noite e que trouxe a sua família porque acredita que hoje Deus vai ministrar algo ao seu coração, amém? Fundamento serviu para ontem, serviu para hoje e servirá para todo sempre. Fundamento bíblico é atemporal, porque justamente são esses fundamentos que trazem aquele sentimento de remorso quando a nossa família vai para a vala. Se eu tivesse obedecido os meus pais, se eu tivesse amado minha esposa, se eu tivesse amado meu esposo como a Bíblia me ensina, se eu tivesse honrado os meus pais. Às vezes o fundamento que a gente às vezes despreza e acha coisa do passado é o que falta, ou talvez é o que faltou em algum momento na sua família. E talvez hoje você deve estar dizendo: pastor do céu, eu sou essa pessoa. Eu não dei crédito quando meu pai me ensinou a honrá-lo. Eu não dei crédito quando me ensinaram que eu deveria obedecer meu pai e minha mãe, e hoje eu sofro as consequências. Eu não dei crédito quando me ensinaram que o esposo deve amar a esposa como Cristo
amou a igreja. Eu não dei crédito. Esses fundamentos que muitas vezes a sociedade nos critica ou nos coloca como preconceituosos e pessoas presas a um conceito arcaico, são esses fundamentos que faltam e que às vezes fazem com que famílias sejam destruídas. E talvez a sua família não tenha sido um pedaço do céu, porque se você fazer uma análise muito rápida aí da sua casa, não existe fundamento nenhum bíblico que sustenta a tua família. Seja sincero. E se ao ser sincero você perceber isso, eu quero dizer para você: há esperança em Jesus. E hoje Jesus vai falar e vai apontar uma saída, e Ele vai abençoar a tua casa em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. E hoje nós vamos tratar sobre um desses fundamentos. Eu falei aqui, por exemplo, o fundamento da obediência. Eu falei sobre o fundamento do amor. E hoje nós vamos falar sobre um fundamento chamado honra. E é interessante, amados, que no Velho Testamento e no Novo, a palavra honra, ela tem significados diferentes, mas no final convergem para o mesmo sentido. No Velho Testamento, honra, ele tem um sentido literal de peso. E no Novo Testamento, um sentido de apreço. Ou seja, amados, honra nada mais é do que dar valor a uma pessoa. Qual é o peso e o valor que aquela pessoa tem? Quando essa pessoa tem um valor e um peso elevado, você então tem uma honra, uma estima pela pessoa. E nós lemos um texto, talvez você leu Mateus 26, falando de Judas Iscariotes. O que tem a ver com família? Mas quando a gente fala sobre honra, a gente leu aqui a história de um homem que tratou Jesus, e para ele, Jesus não passava, o valor dele não passava de apenas 30 moedas de prata. Em algum momento na caminhada de Judas, Jesus valeu 30 moedas de prata. Trair Jesus para Judas não foi difícil, porque alguém que vale 30 moedas de prata, qual é a preocupação e o peso na consciência para não trair, para não fazer? E assim como Judas, nós colocamos às vezes valor e colocamos honra em coisas que não têm nenhum valor diante da família. Talvez você nessa noite tenha dado honra, tenha dado peso, tenha dado valor a coisas que estão destruindo a sua casa. Talvez você, assim como Judas, está vendendo a sua família por apenas 30 moedas de prata. Eu estou com a impressão de que tem um violão tocando. É lá fora? Eu acho que é lá fora, né? Eu acho que está saindo um violão aqui. Tem gente vendendo a família em troca da TV. A pessoa tem mais tempo com a TV do que com a família. Tem gente trocando a família pelo excesso do trabalho. A pessoa tem um horário de trabalho, ela encerra, mas ela leva o trabalho para casa. Ninguém pede, ninguém está cobrando, mas ela, por amar o que faz, não sabe equilibrar as coisas e vende a família. Tem mais valor o trabalho do que a casa. Tem mais valor os amigos do que a família. Tem mais valor a Netflix, o WhatsApp, o Instagram do que a própria família. O nome de Judas acabou se popularizando como um nome de uma expressão, um sinônimo de traição. Talvez você já ouviu: o rapaz ali, cuidado, o cara é Judas. E eu quero que você faça uma análise agora dentro de você. Será que talvez nós, falei ontem na missão batista, no assentamento Santa Olga, eu não sei se você é assim, mas se você é assim, tem algo a te dizer.
Sabe aquela pessoa que quando ouve uma mensagem ela fica assim: ai, queria tanto que meu filho tivesse aqui, essa palavra é para ele. Geralmente a palavra não, é para essa pessoa que pensa assim. A pessoa que fica: ai, se aquela irmã tivesse aqui. Geralmente é justamente essa pessoa que Deus quer tratar hoje. Então se você está pensando: ai, se meu esposo ouvisse, que bom que hoje ele está aqui, saiba que Deus quer falar com você. Não fuja. Será que talvez eu e você não estamos sendo Judas da nossa casa? Quanto vale a sua família? Quanto vale a sua esposa? Quanto vale o seu esposo? Quanto vale os seus irmãos? Quanto está valendo os seus filhos? Saiba que a sua família ela tem um valor inestimável. Inestimável. E trocar a família por 30 moedas de prata, aqui eu quero usar essa expressão 30 moedas de prata, como qualquer coisa que assuma a posição da família no teu coração, é diabólico, e você como Judas se torna um traidor da sua própria casa. E esse pastor que vos fala não se exime da responsabilidade. Muitas vezes eu fui o Judas da minha casa. E antes de falar das bênçãos da honra no lar, que é o tema dessa noite, eu quero trazer para você as maldições da desonra no lar. Eu quero primeiro te assustar para depois te aliviar. Brincadeira. Pastor ri depois de uma brincadeira dessa, coisa pesada, totalmente desnecessária, desculpa. Mas vamos lá, amados. Primeiro ponto. Leia comigo o verso de número 16, Mateus 26, verso 16. E desde então, buscava ele, Judas, oportunidade para o entregar, para colocar Jesus na mão dos inimigos. Primeira característica de uma das, talvez várias, mas eu quero aqui só elencar duas nessa noite, das maldições da desonra no lar. Primeira, a desonra abre portas para traição e para morte. Toda vez que você não dá à família o peso e o valor que ela tem, ou para uma pessoa, ou para qualquer coisa, você não vai ver problema nenhum de abrir mão e de jogar fora aquilo que para você já perdeu valor. Não tem filtro, não tem peso na consciência, não tem nada que o prenda ou vai te impedir de fazer algo que vai prejudicar a tua casa, porque talvez a tua família para você só vale 30 moedas de prata. Não vale a pena abrir mão das coisas, não vale a pena se sacrificar pela tua família. Para você isso não tem valor. Então quando precisar, você vai buscar uma oportunidade para entregar os da sua casa, e você vai entregar para a mão do Satanás. O ser humano ele é complicado, porque tudo aquilo que não presta, ele joga fora. Admiro quem faz a reciclagem, admiro, acho bonito, mas grande maioria de nós não recicla nada. O botão saiu do lugar, a pessoa não quer encaixar, compra outro. Pode jogar fora. Perdeu o valor. Sabe por que a festa no céu quando um pecador se arrepende? Porque para Jesus uma alma não tem preço que pague. Jesus dá para nós valor. Lembra quando você canta? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Jesus morreu na cruz para você. Por isso que quando uma alma se converte, há uma festa no céu, porque Ele sabe o valor que você tem. Ele morreu por você. Mas quando nós temos essa prática da desonra na nossa vida, as pessoas são descartáveis. Não faça isso. As pessoas têm honra, elas têm valor. Segunda maldição que a desonra traz no lar: a gente cria um ciclo de desonra familiar. Eu quero ler com você o verso 50 de Mateus 26.
50 até o 52. Jesus, porém, lhe disse: amigo, esse amigo é Judas, tá? A que vieste? Nisto, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, esse era Pedro, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Sabe o que está acontecendo aqui? Ciclo de desonra. Judas traiu Jesus, agora eu vou trair Judas, agora eu vou desonrar Judas. Se ele fez comigo, se ele fez com o meu mestre, eu devolvo, eu vou fazer também. Quando você desonra, quando você tem uma prática de desonra no teu lar, esse ciclo maldito começa. A partir de agora, por que eu vou honrar meu pai? Meu pai só me xinga, meu pai não me honra, meu pai não me respeita. Que moral ele tem? A minha mãe não fez nunca nada por mim, e eu agora tenho que honrar ela. Essa minha esposa só me dá trabalho, eu não vou amar, eu não vou honrar. Esse meu esposo também só me dá trabalho, eu não vou honrar ele, ele não merece. Esse ciclo maldito começa por causa da desonra. Eu não faço porque o outro não fez, eu não vou fazer porque o que eu recebi não foi isso, eu não vou dar o que a pessoa merece. E essa desculpa tem sido algo que Satanás vem plantando para destruir as famílias. Uma mentira aonde honra quem te honra, valoriza quem te valoriza. E eu já vi essa frase no Facebook, né? Dê valor a quem te dê valor. Fico imaginando Jesus lá em cima. Puxa, se eu fosse dar valor a quem merecia, não ia sobrar um na face da terra. É lógico, irmão, sabedoria, né? Tem gente que é tóxico, tem gente que é complicado. Não é isso que eu estou falando, que você tem que ficar andando não. Mas você jamais pode negar amor a quem Jesus nos manda amar. Não precisa ficar convivendo com a pessoa, você não precisa ficar lá, mas jamais negue amor a ela. Seu pai e a sua mãe podem ser, fazer ou deixar de fazer o que for, o princípio da honra não pode ser vendido. Eu não quero aqui falar, e já vou tratar disso, só da honra dos filhos para os pais, mas eu quero mostrar na Bíblia que os pais precisam honrar seus filhos também. Então hoje a honra vai ser para geral. Talvez o pai, né, veio, a bênção da honra no lar. Meu filho agora vai ouvir tudo. Hoje ele vai ouvir. Papai, você também vai ouvir. Mamãe, você também vai ouvir. Espera que a sua hora está chegando. Ai, Deus. E amados, certa vez eu ouvi de um pastor, e eu sempre falo, a Bíblia, quando diz honra teu pai e tua mãe, ela não tem o que nós temos na Constituição Federal, né? Como é que fala o nome? Os A, B e C lá, tem nomes para isso. Os capítulos, artigos, essas, né? Não tem lá, honra teu pai e tua mãe. Se ele for alcoólatra, está liberado. Se ele não cuidou de você no seu período de adolescência, está liberado, não precisa honrar. Se sua mãe não foi na tua formatura da faculdade, também você está liberado. Se o teu familiar não te deu um presente, né? O pai, a mãe não te deu um presente de casamento, também não precisa honrar, né? Puxa vida, que pai é esse que não dá um presente? Não honra, está liberado, pode ir. Não, a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. E amados, fundamento e princípio, a Bíblia não negocia. E como servos do Senhor,
nós também não podemos negociar. Pode ser pesado, duro e difícil, mas eu quero dizer, pelo poder do Espírito Santo, nós somos capazes de viver essa verdade. Fique tranquilo, não é de você, porque se vir de você, a glória vai ser sua, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você tem dificuldade de honrar, fique tranquilo, hoje se entregue ao Senhor Jesus, e pelo poder do Espírito você vai fazer isso, porque a glória vai ser dele e não sua. E esse ponto agora, para encerrar, está no ponto 2, né? Letra C. Esse para mim é o principal. Quando a desonra faz parte da nossa família, nós não preparamos a geração que vem para receber honra. Amados, tem pai e mãe que não quer ser honrado, ele quer que o filho seja um escravo. Tem gente confundindo honra com abuso de poder. Tem gente que acha que honra é um movimento que só recebe. Honra é via de mão dupla. Eu dou para poder receber também. Mas tem gente que usa da autoridade que tem para fazer mal ao filho, para fazer mal à esposa, para fazer mal ao esposo. Isso não é cobrar honra, isso é abuso de poder. E a honra que o Evangelho nos ensina, ele vai totalmente na contramão do que o mundo nos ensina sobre o que é ser honrado. Há uma frase que diz que liderança você não pede, você conquista. Ser pai e mãe é um ato consumado. Agora, o filho te amar como pai, não pelo medo, não porque você tem autoridade, é uma caminhada. E nessa caminhada, você precisa, ao mesmo tempo que pede honra, também honrar o seu filho, dar valor, dar peso a ele. Essas são as maldições da desonra no lar. Primeiro, ela abre portas para a traição e para a morte, e ela cria um ciclo maldito de desonra. Você faz, seu filho vai fazer, seu neto vai fazer, sua esposa vai fazer, seus irmãos vão fazer, porque é uma prática. E isso vai ser quebrado em nome de Jesus, se isso acontece na sua casa, em nome de Jesus. Agora eu quero explanar as bênçãos da honra no lar. Primeira bênção, quando aplicamos a honra no nosso lar, primeiro nós abençoamos e somos instrumentos de Deus para mudar as pessoas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos ler alguns textos que vão mostrar isso. 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, do 1 ao 2. Semelhantemente vós, mulheres, sede submissos a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra. Olha isso. Olha, Giovanni, que forte isso, cara. Mulherada, se o seu marido não serve a Deus, você não precisa nem falar. Sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de suas mulheres. Quando nós aplicamos o princípio da honra do nosso lar, sem a gente falar, as nossas atitudes constrangem as pessoas. Lembra de uma canção que você canta e de boca cheia você diz: pela cruz me chamou. E como que Jesus chama? Me atraiu e eu. Isso. Quebrantado pela raiva ou pelo quê? Jesus não quebranta pelo medo. Vem para mim ou você vai para o inferno. Vem para mim ou eu vou mandar um fogo na tua cabeça. Ele quebranta as pessoas pelo amor. E quando a gente aplica isso na nossa casa, a
gente ganha as pessoas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Conheço famílias que, pela postura da esposa, dos filhos, os outros familiares disseram: eu quero também esse Jesus. Não precisa forçar, não precisa bater, não precisa. A postura fala. Outro texto, e agora os pais vão sentir um pouquinho. Colossenses capítulo 3, verso 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos. Então a Bíblia diz que o papai e a mamãe conseguem fazer isso. E por que a Bíblia diz para a gente não irritar os filhos, os papais? Para que eles não fiquem. Amados, tem filho, e eu que sou pastor de adolescente, jovem, que eu faço atendimento, eu falo assim: o problema não está no filho. Mas como é que eu falo para o pai e para a mãe? Agora apertou. Aí eu chamo meu amigo pastor Reinaldo, né? Chamo a Claudinha às vezes. Amados, tem filho que está cansado. Tem filho que, se pudesse, vazava, corria, desanima a voltar para casa. É muito complicado. Pai, mãe, cuidado, você pode irritar teu filho. Não é o pastor Israel que está falando isso, é a Bíblia. E quando você irrita teu filho, você desonra ele. É legal, filhinho, honra o papai e a mamãe, né? Bonito, papai e a mamãe gostam desse versículo, Efésios 6,13. Só que o papai e a mamãe esquecem de Colossenses 3,21. A gente faz de pirraça. Às vezes o pai e a mãe não quer ouvir o filho, de pirraça. Às vezes o pai e a mãe sabem que a ideia que o filho deu é melhor que a dele, mas de pirraça ele vai na dele. Eu digo isso, mas porque eu tenho um pai e uma mãe, e meus pais já falharam comigo. Às vezes já me irritaram, mas eles também já me pediram perdão pelos erros que eles cometem, porque eles aprenderam também a me honrar e a honrar minha irmã. Lembra da via de mão dupla? Quando isso acontece, amados, fica mais fácil. É lógico que a palavra nos ordena honrar, mas quando a via de mão dupla acontece, amados, flui de uma maneira muito melhor. Você não dificulta o processo, você facilita o processo. Agora, pai, mãe, se você quer dificultar o processo, está nas tuas mãos a responsabilidade depois. Que seu filho seja cheio do Espírito Santo, para mesmo você irritando a paciência do menino e da menina, ele olhar para você e falar: eu vou honrar o meu pai, eu vou honrar minha mãe. Difícil, mas eu vou honrar. Agora, papai e mamãe, se você também honra, se você não irrita, se você facilita o relacionamento, você vai ver a bênção de Deus na tua casa. Romanos 12, verso 20, outro texto. Esse mesmo texto está lá em Provérbios 25 e 22, o mesmo texto. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe por que o amor de mãe é um amor que mexe com os nossos corações? Porque muitas vezes os nossos filhos, a gente desonra a nossa mãe, a gente fala coisas que machucam o coração da nossa mãe, e no final do dia a mãe vem abraçar, a mãe dá comida, a mãe ama. Isso arrebenta com o coração de um filho. Quando alguém faz isso por uma outra pessoa, ela está dizendo: você que é meu inimigo, que não merece, tem valor para Jesus, e eu vou honrar você, porque para Jesus você tem valor. E Efésios 6, de 1 a 3, o último que eu quero citar nessa noite: vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Verso 2: honra teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa. E o 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amados, a honra abre portas, a honra abençoa, transforma, cura e modifica ambientes. Pratique a honra na sua casa e Deus vai abençoar o seu lar sobremaneira. Outra bênção que Deus faz, e essa é poderosa, a gente potencializa o papel de cada pessoa dentro da família, quando a gente dá autoridade a ela. A honra, amados, entenda isso e guarde isso no seu coração, ela me ajuda a dar autoridade a quem é de direito. Se você ler lá os livros dos reis, crônicas, você vai ver que havia uma matança de reis. Sabe por que isso acontecia? Porque as pessoas não davam autoridade àquele rei. Então, se eu não dou autoridade a alguém, eu mato. Não tem valor, não tem que estar lá, não tem autoridade dada por mim para estar lá. E quando eu ajo assim na minha casa, geralmente isso acontece mais com filhos que não dão aos pais autoridade para ser pai, não dá ao pai e à mãe autoridade para ser mãe, a gente destrói a pessoa dentro da casa. Existem pais que são para dentro, não conseguem liderar. Às vezes não é nem muito pela sua característica ou por erros próprios, é porque ele não tem autoridade concedida nem pela esposa, nem pelos filhos para fazer isso. O cara vai começando a se definhar, ele entra num buraco, ele não consegue exercer autoridade. Um pastor, seja Reinaldo, Roberto, Israel, se nós não temos de vocês a confiança e a autoridade para pastorear, nós vamos morrer. A gente não consegue desenvolver, porque não há uma relação saudável. Por isso que honra é você dar autoridade. Esses dias eu liguei para minha mãe e falei alguns problemas. Para mim, naquele momento, ouvi uma coisa que não tinha nada a ver. Geralmente filho é assim, né? Ele quer falar com a mãe, o pai ele já quer ouvir aquilo que ele colocou na cabeça, né? Enquanto minha mãe falava assim, cara, não tem nada a ver, mas aí eu falei, mano, eu vou ouvir. É a minha mãe. Passou umas 2 horas, eu falei, ela tá certa. Mas geralmente quando a gente é filho ou esposa, aí o esposo vai falar, a gente acha que, mas dá a autoridade que por Deus foi concedida a essa pessoa, deixa ele exercer o papel que Deus deu para ele, ou Deus deu para ela, e isso potencializa a pessoa a ser um melhor pai, a ser um melhor filho, a ser uma melhor mãe. A autoridade nos libera para realizar nossas funções. Existem filhos que se sentem um lixo dentro de casa, porque não tem pelo pai e pela mãe autoridade, força para poder viver aquilo que precisa viver como filho. O pai fala, você não consegue, você não vai dar conta, você não tem capacidade, você é muito jovem, você com coisas, amados, que às vezes é da fase. Tem adolescente com 16, 17 anos que quer trabalhar, e o pai, em vez de dar apoio, não, você não dá conta não. Ih, bicho, fraquinho demais. Eu me lembro que quando eu fui entrar no seminário, muitas pessoas de bom grado vieram para mim e falaram, faz uma faculdade que te dá dinheiro primeiro, faz uma faculdade que te dá dinheiro primeiro. E eu não vi maldade, as pessoas estavam preocupadas com o meu futuro, sem problema nenhum. Mas a palavra do meu pai me liberou para eu entrar no seminário. Ele disse para mim, filho, se Deus está te chamando, vai, e Ele vai te sustentar. Irmãos, eu saí daquele carro, parecia que eu destruí uma montanha. Eu falei, eita pega, se vier uma montanha aqui agora, eu destruo, arrebento. Uma palavra foi liberada sobre a minha vida, é a palavra do meu pai. Não é a palavra do vizinho, não é a palavra do menino lá que nem me conhece, é a palavra do meu pai. Pai, mãe, você não tem ideia da autoridade que há na tua boca quando você libera uma palavra sobre teu filho. Se você tem um filho que joga bola, chega nele, pai, fala, filho, hoje você vai fazer 2 gols. Rapaz, o seu filho filhão, você trabalha com venda, hoje você vai vender, vai bater a meta. O filho sai de casa grande. Amados, quando nós honramos as pessoas dentro do nosso lar, a gente libera elas
para viver o papel que Deus deu a cada uma dessas pessoas, e é para fazer com excelência. A gente abençoa, a gente dá prosperidade, a gente dá ânimo, a gente dá força, porque é um princípio de honra no lar, e isso abençoa as pessoas. Terceiro, Efésios 6, de 1 a 3, a gente leu: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Existem promessas gerais na Bíblia. Mateus 25, 45 diz que o sol vem para justos e injustos. Promessa geral. O sol vem para todo mundo, mas há promessas que vêm só para discípulos de Jesus. Jesus disse que se nós estivéssemos nele, Mateus capítulo 28, verso 20: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa não é para todo mundo. Essa promessa não é para todo mundo. Essa promessa são para discípulos de Jesus. E a promessa de que os dias vão ser melhores, que os dias vão se multiplicar, são para aqueles que honram pai e honram mãe. Amados, quando nós honramos as pessoas, nós vivemos promessas de Deus. Promessas de Deus. Judas deveria ter tido uma outra postura. Judas poderia ter falado: o meu Jesus não tem valor. Não é por 30 moedas, não é por 40 moedas, não é por dinheiro nenhum. Eu honro a Jesus e ele para mim não tem valor. Mas não foi isso que ele fez. Jesus para Judas valia 30 moedas de prata. A nossa postura dentro da nossa casa como cristão precisa ser diferente. A minha esposa não tem valor. Eu não vendo, não troco por nenhum valor. Ela não tem um valor que a caracteriza. Não vendo. Os meus filhos não têm valor. Os meus filhos não têm preço. Eles são além de valor, além de um preço. Eu não os troco, eu os honro. E eu quero concluir, amados, dizendo algo. A nossa desonra aos familiares, ela denuncia algo muito mais grave. A gente desonra a Deus. A nossa desonra a Deus reflete na desonra dentro da nossa casa. A nossa desonra aos nossos familiares denuncia a nossa falta de temor a Deus. 20. Voltemos ao Senhor. A palavra de Deus para os nossos corações hoje é de arrependimento. O Senhor Jesus quer abençoar o seu lar. O Ministério de Louvor vai cantar a bênção. E eu quero que você pense um pouco no seu lar e na sua casa. Qual é o valor que a sua família tem? Será que você está colocando preço na sua esposa, nos seus filhos? Será que você, como eu disse no começo da mensagem, tem sido Judas da sua casa? O seu trabalho vale muito mais que a sua família. O seu ego, a sua diversão, o seu tempo, suas coisas tem valor muito maior. O ministério já pode ir subindo. Será que você tem visto dessa maneira? Não adianta cantar aqui que a bênção se derrame até 1000 gerações e voltar para casa e nem dar boa noite para a esposa. Você, filho, mandar seu pai calar a boca, sua mãe calar a boca. Sua mãe escolhe um lugar para sair, aí você não quer sair no lugar que ela escolheu. Você já manda ela catar coquinho, você já sai com os amigos, já briga. Aí você canta aqui que a bênção se derrame. Que a gente quebra esse ciclo maldito de desonra. Dei muito trabalho, já disse isso aqui uma vez.
do meu pai, por causa da desonra. O fato de eu discordar dele, o fato de eu pensar diferente dele, trazia em minhas atitudes total desonra ao meu pai. E no dia que o Espírito Santo de Deus iluminou a minha mente, falou: meu filho, você está errado. O seu pai merece honra, não importa o que ele faça. O Senhor Jesus me liberou para prosperar e para abençoar. Tem coisa que às vezes está travada na tua vida porque você não honra o seu filho, porque você não honra a sua esposa, porque você não honra os seus pais. Não vai ter bênção se isso não for quebrado. Não cante a bênção se você não está disposto a quebrar o ciclo maldito da desonra. O ministério vai começar a tocar. Nós vamos louvar ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. E enquanto a música canta essa primeira parte, eu quero que você abrace o seu familiar. E se você tem que pedir perdão a ele, se você tem que falar algo a ele, você vai falar agora. Pode abraçar e nós vamos começar a cantar. Que o Senhor te abençoe. Pode abraçar. Fale algo se precisa. E faça brilhar teu rosto em ti, que conceda. Não venda a sua família para Satanás. Não venda. Sua graça. Sua família não tem preço. E te dê paz. Sua presença te acompanhe por detrás, por
E os pais vão ministrar sobre os filhos. E nós vamos cantar isso, em nome de Jesus. Então, pai, mãe, cola no seu filho e cante isso com o seu coração, em nome de Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti é contigo. Agora nós vamos inverter. Filhos, estenda a mão sobre os pais de vocês. Filhos, estenda as mãos sobre os pais de vocês. E agora vocês vão abençoar os pais de vocês. Em nome de Jesus, vocês vão honrar os pais de vocês. Vamos lá? Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti é contigo. E de dia e de noite. E de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro é contigo. Toda a igreja levante as mãos e cante amém. É contigo, é contigo. Cante, somente a igreja. Estenda suas mãos assim, família de Deus. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor sobre ti resplandeça o rosto. Que a bênção acompanhe as famílias aqui nesse lugar. Pai querido, se há filhos tristes com seus pais, porque seus pais o irritam, seus pais os magoam com palavras tão duras, que haja um princípio de honra para que seja quebrado a desonra nos lares aqui presentes. Mas se há pais aqui que sofrem com seus filhos, filhos desobedientes, filhos rebeldes, que no poder da autoridade que o Senhor os deu, no poder do amor, no poder do teu Espírito, no poder do exemplo, eles tragam seus filhos a eles. Eles tragam seus filhos de volta. Que haja honra de pais para filhos e de filhos para pais, de esposo com esposa, de esposa com esposo. Nós oramos gratos, Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus bem forte.